Clube de Regatas do Flamengo tem duas negociações em abertas neste momento que pode render milhões aos cofres do mais querido Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo a chegada de Juan Quintero no Flamengo, que foi destaque em jornal argentino. Vou trazer todos os detalhes. Situação envolvendo Felipe Coutinho. Jornalista ex-Vasco da Gama garante que no Rio de Janeiro só existe um clube capaz com estrutura para contratar Felipe Coutinho em 2023. Vou falar também sobre a situação envolvendo a seleção brasileira. Quem deve assumir a seleção brasileira? Para jornalista, só existe um nome capaz de fazer mudança na seleção brasileira. Vou trazer todos os detalhes, falar também sobre a situação envolvendo uma possível saída de Marcos Braz do Flamengo para assumir cargo na CBF. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se você é novo por aqui e está conhecendo nosso trabalho aqui agora, já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já começo trazendo uma informação importante aqui, né, sobre Rodinei, ex-Flamengo. Contrato de Rodinei que acabou e se encerrou com o mais querido Brasil. O Flamengo não renovou com o lateral direito Rodinei. E o Rodinei acaba de ser anunciado pelo Olympiacos da Grécia como sua nova contratação para a temporada 2022-2023 ainda, né? Que a temporada 2022-2023 lá na Grécia só termina em junho do ano que vem. E o Rodinei assinou um contrato com o Olympiacos até junho de 2025. Sendo assim, o lateral Rodinei é jogador do Olympiacos da Grécia, que já anunciou a contratação do jogador em seu perfil oficial no Twitter. Agora, se falando sobre a situação envolvendo a chegada do técnico Vitor Pereira no mais querido Brasil. O meia rubro-negro Everton Ribeiro já desembarcou no Rio de Janeiro após sua passagem na Copa do Mundo no Catar. Everton Ribeiro e Pedro já chegaram ao Rio de Janeiro. E o nosso meia Everton Ribeiro, ele falou sobre a situação da chegada de Vitor Pereira no Flamengo, inclusive deixando as portas abertas para o novo treinador. E ele falou o seguinte: a gente sempre acompanha, fica de olho nas notícias sobre o Flamengo, tenta ver o que é verdade ou não. Já mandei pessoalmente o meu muito obrigado ao Dorival. Todo mundo sabe o ótimo trabalho que ele fez. E agora, se der certo, tudo certo com o próximo treinador, que venha e possa fazer um grande trabalho. Vamos estar esperando de portas abertas. Temos o Mundial, não só isso, mas os outros campeonatos também, e queremos ser campeões, disse Everton Ribeiro em contato com jornalistas presentes no aeroporto do Galeão na sua chegada ao Rio de Janeiro. Então aí Everton Ribeiro, né, dando as suas boas-vindas ao técnico português Vitor Pereira, que assume o comando do Mengão Queridão a partir da próxima temporada. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo seleção brasileira, porque o nome do técnico, ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, Jorge Jesus, Abel Ferreira, né, vem sendo os nomes cotados para assumir a seleção brasileira na próxima temporada, ou seja, no próximo ciclo para a Copa do Mundo, que acontece agora só em 2026. E para o jornalista Pascoal, ele deixou claro que só existe um nome capaz de fazer mudanças na seleção brasileira, fazer o que realmente Tite não fez, que é o nome do técnico português Jorge Jesus, que tem capacidade de trazer de volta o futebol brasileiro. Inclusive ele falou sobre a chegada de Jorge Jesus no Flamengo em 2019, o Flamengo com futebol com uma estrutura muito grande que o Flamengo tem, mas também com futebol muito abaixo. Jorge Jesus chegou em 2019, mudou totalmente, radicalmente o futebol brasileiro, e hoje ele vê o Jorge Jesus como o nome ideal, o único nome capaz de assumir a seleção brasileira. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, para você realmente, Jorge Jesus é o nome ideal para assumir a seleção brasileira a partir de agora, de 2023? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se falando em seleção brasileira, vamos falar sobre a situação envolvendo Marcos Braz no Flamengo e CBF. Isso porque recentemente, informações trazidas lá no portal torcedores.com,
é que a CBF convidou Marcos Braz para assumir cargo dentro da entidade do futebol brasileiro. O nome de Marcos Braz ganhou força nos bastidores da CBF antes mesmo da Copa do Mundo do Catar começar. E de acordo com as informações do site torcedores.com, o desejo do dirigente em ter um cargo na entidade não é de agora. A contratação de Marcos Braz, inclusive, só não aconteceu devido ao período do torneio continental, que termina no próximo dia 18 de dezembro, data da decisão da competição. Com a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final, na última sexta-feira, a intenção da entidade é realizar mudanças na parte diretiva para o próximo ciclo da Copa do Mundo. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, teve o primeiro contato com o dirigente do Flamengo em um evento institucional em julho deste ano no Rio de Janeiro. Desde o período, inclusive, a relação entre os dois nos bastidores ficou mais próxima e Marcos Braz pode sair do Flamengo e assumir cargo na CBF a partir de 2023, com essas mudanças que a entidade pretende fazer realmente, né? Saída do técnico Tite, chegada de novo treinador, algumas mudanças também, inclusive dentro internamente, como é o caso de Marcos Braz, que pode assumir cargo na CBF. Inclusive, o dirigente tem esse desejo, como destacou o site torcedores.com, e eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, o que você acha sobre essa situação envolvendo uma possível saída de Marcos Braz para assumir cargo na seleção brasileira. Fique à vontade e deixe nos comentários a sua opinião, beleza? Agora vamos falar sobre a situação envolvendo a possível chegada de Felipe Coutinho no Flamengo, que está dando muito o que falar. Situação envolvendo valores, né, salário de Coutinhos, clube que realmente pode aí, tem condições de contratar o Felipe Coutinho para a próxima temporada. E eu achei aqui bastante interessante, né, o que Edmundo falou em relação ao Flamengo, o interesse do Flamengo em Felipe Coutinho, que ele inclusive destacou que no Rio de Janeiro, e olha que Edmundo é vascaíno, Vasco aí que tem aí, né, a 77, a empresa norte-americana, que inclusive vem aí, né, reforçando o Vasco, e ele falou o seguinte: hoje no Brasil, no futebol brasileiro, especialmente no Rio de Janeiro, só existe um clube capaz, com estrutura o suficiente para contratar Felipe Coutinho, e esse clube é o Clube de Regatas do Flamengo. Essas foram as palavras do comentarista Edmundo em relação à possível chegada de Felipe Coutinho no Flamengo. Lembrando que Felipe Coutinho indo para o Flamengo vai estar dando aí, né, um baita chega para lá no Vasco. A gente sabe que Felipe Coutinho aí é cria do Vasco, foi criado lá no Vasco, lá tem sua passagem pelo Vasco brilhante, é ídolo da torcida vascaína. Então, assim, seria realmente uma pontada no Vasco aí, essa situação do Felipe Coutinho chegando no Flamengo, e Edmundo ainda mais colocando fogo na fogueira em relação a essa possível chegada de Coutinho ao mais querido do Brasil. Na verdade, não existe proposta ainda oficial por Felipe Coutinho, mas a gente aguarda aí o que deve acontecer. O Flamengo precisa contratar, o Flamengo precisa já avançar nas negociações para poder reforçar o elenco na próxima temporada. A gente vê o Corinthians contratando, a gente vê o Internacional contratando, o Galo contratando, e o Flamengo só sonda e nada de contratação, essa é a verdade. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo, né, outro jogador que entra no radar do mais querido do Brasil. Inclusive, jornal argentino destaca o interesse do Flamengo na contratação de Juan Quintero. O Flamengo se organiza para contratar reforços para 2023. Se organiza, mas até agora não chegou reforço. Um dos nomes especulados para compor o elenco rubro-negro é Juan Quintero, que atualmente joga no River Plate da Argentina. Inclusive, o mais querido foi citado pelo site de notícias na Argentina, que é o argentino Infobae, como um dos principais clubes interessados no meio-campista colombiano. De acordo com o portal Infobae, o jogador do River Plate está sendo monitorado pelo Flamengo nas últimas semanas. O clube argentino, contudo, quer a permanência de Quintero na equipe, que está emprestado até o final deste ano pelo Shanghai Futebol Clube da China, e deve tentar comprar em definitivo o atleta. O meio-campista pode receber propostas oficiais nas próximas semanas e pretende permanecer no futebol sul-americano. Sendo assim, o Flamengo seria um caminho ideal para o meio-campista, destacou aí, né, o jornal argentino Infobae,
trazendo informações sobre o interesse do Flamengo na contratação de Juan Quintero, colombiano, que atualmente joga no River Plate da Argentina e chegaria no mais querido Brasil para reforçar o Flamengo na próxima temporada. Juan Quintero é um bom nome para reforçar o nosso Mengão queridão a partir de 2023, com a chegada do técnico Vitor Pereira? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas até o momento o Flamengo ainda não fez nenhuma proposta oficial pela contratação do jogador, beleza? Agora vamos falar sobre a situação de duas negociações que o Flamengo está em aberto, que pode render milhões aos cofres do mais querido Brasil. Segundo o jornalista Lauro Jardim, destacou que o Flamengo está negociando com duas empresas para patrocinar o Clube de Regatas do Flamengo na próxima temporada de 2023. Lembrando que o Flamengo tem uma meta em arrecadação de valores por patrocínio que chega aí a 150 milhões por temporada. Lembrando que a Havan deixou o Flamengo, comunicou que não patrocinaria mais nenhum clube no futebol brasileiro após esse negócio de política aí que a gente não vai entrar em detalhes, mas assim fica espaço vago na camisa rubro-negra e o Flamengo vem negociando, segundo o jornalista Lauro Jardim, vem negociando com duas empresas que não teve nome revelados para poder aí patrocinar o Flamengo em 2023. Vale destacar também que a Havan pagava ao Flamengo por temporada de 7 a 8 milhões de reais e o valor que o Flamengo quer fechar com o novo patrocínio para 2023 é de 8 a 10 milhões de reais para poder daí então selar o negócio e fechar a negociação, beleza? Bom, mas a gente vai seguir focado com tudo o que rola no clube mais amado e mais querido do Brasil, o nosso Clube de Regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui e logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Forte abraço a todos, fico com Deus, até mais, saudações rubro-negras.